gente hoje tem 2 aulas em seguida, tá? Então, a gente vai falar primeiro aqui de distribuição e em seguida da parte de biotransformação, tá? Então, imagino que vocês tenham visto a absorção até agora, de fato, é isso? Tá? Então, recapitulando, a gente está na parte de farmacocinética, ou seja, o estudo do trânsito, do movimento dos fármacos no corpo, sim? Tá? Me fala o que vocês viram na parte de absorção. Quem consegue me dizer? O que vocês viram de conteúdo? O que vocês conseguem se lembrar? Pode falar assim mesmo, para eu poder me situar também. As vias de administração, Uhum. processo de como que o fármaco vai até a circulação do local. O transporte, né? Os mecanismos de transporte, por exemplo, isso. Então, em geral, né, normalmente os fármacos são absorvidos, atravessam os epitélios, enfim, por que mecanismo? O que normalmente é o mais comum? Difusão passiva, né, simples. Até situações em que há o carreador, mas normalmente, inclusive no desenvolvimento de fármacos, se evita, né? Porque senão isso fica mais restrito, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer para a distribuição. O que interessa, o que a gente vai ver agora em distribuição, é como que o fármaco parece repetitivo, né? Mas se distribui entre os diferentes tecidos, entre os diferentes compartimentos do corpo, tá? Então, a gente só fala em absorção, isso é uma coisa que eu gosto de reforçar. Quando é a entrada do fármaco no organismo. Porque às vezes eu escuto vocês dizerem como alguma coisa assim, por exemplo, o fármaco é absorvido no sistema nervoso central. Tá ruim, entendeu? Não sei se vocês percebem. A absorção é a entrada no organismo. Aí eu posso dizer, o fármaco se distribui para o sistema nervoso central, ou se distribui, né, ou fica mais concentrado no sangue, ou se distribui amplamente pelo corpo, ok. Tá? Eu entendo que vocês estão falando do processo dele se transferir, enfim, atravessar, né, barreiras, mas a gente não fala em absorção para tecidos, tá? Então tá. Então, vocês viram parâmetros para medir a absorção? Como é que se mede, se você quantifica? A lei de Fick é a lei que mostra, por exemplo, quais são os aspectos que contribuem justamente para esse transporte, para a difusão passiva, né? Vamos recapitular também, porque vai ser importante aqui, a gente vai falar. Quais são? O que aparece aí na lei de Fick? Biodisponibilidade é outra coisa que eu estava perguntando, né? Como é que você mede um parâmetro, se eu quiser quantificar a absorção? Né? É uma medida do quanto, da fração de uma dose que foi administrada que chega à circulação. Então, o fator de disponibilidade é essa medida, diga, que é medida em função pela área sob a curva. Não é exatamente a área, eu preciso fazer uma razão. Né? Então, quando eu faço a razão da área sob a curva medida por uma via qualquer de interesse, em comparação, né, que entra no denominador, é a área sob a curva do mesmo fármaco administrado na mesma dose por via intravenosa. Porque, por definição, se eu faço a via intravenosa, tudo que eu estou administrando está chegando à circulação sistêmica, certo? Então, esse é o parâmetro que eu tenho. Então, essa medida da área pela via intravenosa me dá o que seria o máximo possível. E aí eu faço a razão de qualquer via de interesse, por exemplo, oral, sublingual, intramuscular, com a da intravenosa, para ter o fator de biodisponibilidade como valor assim absoluto, tá? E aí é um valor percentual. Perfeito. Na lei de Fick a gente veria o coeficiente de partição. A lei de Fick, ela está dando, eu posso escrever aqui se vocês quiserem lembrar, né? A lei de Fick é uma medida em relação à velocidade, né, de absorção, digamos assim, a velocidade de transferência, a taxa de transferência por uma membrana, de que ela depende. Né? De que depende? Do gradiente de concentração. Do gradiente de concentração, tá? Entre um lado e outro. O que mais? Área da membrana. A superfície de contato, tá? O que mais? O
o coeficiente de permeabilidade. E aí, esse coeficiente de permeabilidade, o que está nele? Coeficiente de partição lipídio-água. Por exemplo, coeficiente de partição lipídio-água, o que mais? Outras coisas que contribuem para a permeabilidade do vaso. Espessura. Né? Espessura da membrana é outra coisa, que aí vai aparecer aqui. Espessura da membrana. A permeabilidade tem a ver com as características físico-químicas do fármaco que vão contribuir para essa permeabilidade. Considerando que a membrana é quase sempre do mesmo jeito, né? Uma membrana lipídica. Então, a gente não está considerando essa diferença da membrana. Então, o que vai dar esse coeficiente de permeabilidade é se o fármaco é, por exemplo, pequeno, né? Então, tamanho é um aspecto que entra, tamanho molecular, né? O grau de ionização, porque a fração que está com carga, né? A parte que está ionizada não é permeável. A lipossolubilidade, ou hidrossolubilidade, né? Acho que basicamente isso. Tá? Então, essas são características que contribuem para a permeabilidade. Tá? Então, esses aspectos da permeabilidade estão relacionados ao fármaco. Tá? A superfície de contato e a espessura são aspectos que estão relacionados à barreira. Então, de um local para outro, que você faça administração, isso pode variar. Né? Por exemplo, se eu faço administração por via oral, qual é o principal local para absorção de fármaco? O intestino, porque ele tem, né, pouca espessura e tem muita superfície de contato. O estômago, por outro lado, é ruim. Né? E o gradiente de concentração tem a ver com o local também, porque, por exemplo, o aporte sanguíneo vai interferir nisso. Tá? Se for um tecido pouco irrigado, o fármaco vai passando, mas vai ficando, por exemplo, ali na interface da membrana, então, né, tem uma absorção mais lenta do que se for, então, por exemplo, você faz a absorção na pele, né, faz a administração pela pele, o subcutâneo, ou intramuscular no tecido, no músculo com muito revestimento de gordura e pouca irrigação, tá? É mais lenta a absorção do que se eu faço no tecido, no músculo mais, com menos gordura e com mais aporte sanguíneo. Tá? Então tem essas diferenças. Ok? Tá indo? Aí vamos para a distribuição. A gente vai lidar com as mesmas questões em relação à barreira e tal, mas agora a gente está pensando, o fármaco já está no organismo. Tá? Eu voltei nisso aqui que era para ter certeza de onde vocês estavam de lembrar, tá? Das coisas. Aí eu faço aqui, né? Só isso? Funciona? Foi, tá? Esse quadro é o seguinte, não é uma sequência, tá? Não é que o 1 vai para o 2, vai para o 3 e vai para o 4. Cada um deles é uma condição independente. Tá? São, por exemplo, 4 fármacos diferentes, 4 situações possíveis de perfil de distribuição. Tá? Então, no cenário 1, vamos dizer que a gente fez para todos eles a administração intravenosa, a gente não precisa se preocupar com a absorção. Tá? Então, toda a dose eu sei que chegou à circulação sistêmica. E aí, no cenário 1, eu vejo que o fármaco, que está representado ali pela cor azul, está só no sangue. Então, eu administrei no sangue e do sangue ele não sai. Se eu puder fazer um corte, né? Eu ia ver o fármaco dentro lá do leito vascular. Vou passar todos, aí volto perguntando para vocês. O que muda para o cenário 2? Administrei no sangue, mas quando eu vou observar, o fármaco não fica só contido no sangue. Ele consegue atravessar o epitélio vascular, alcança, portanto, os tecidos, porém, o que vocês estão vendo ali na imagem? Não está entrando nas células. Então, ele fica no espaço aquoso, intersticial, sem conseguir atravessar, por exemplo, né, as membranas celulares, as paredes teciduais, etc. Tá? Ok, outra situação. Cenário 3. O fármaco, administrei de novo no sangue, ele atravessa o epitélio vascular, alcança o interstício e consegue se distribuir amplamente, né, ocupando espaço intracelular,
extracelular, então tem uma distribuição ampla no corpo. Tá? E finalmente, no cenário 4, eu administrei no sangue, mas o fármaco consegue atravessar e tem aparentemente uma preferência, né, maior afinidade, fica retido, é como se ficasse retido dentro das células. Tá? Então vamos começar pensando o que pode ter de diferente, quer dizer, tem que ter diferença, né, entre esses 4 fármacos. O primeiro pode não ser lipossolúvel. O primeiro pode não ser lipossolúvel, certamente, ele não consegue atravessar, né? Então, o que mais, talvez, que a gente, além de não ser lipossolúvel? Tamanho da molécula? O tamanho pode ser um aspecto, então, se for um fármaco, o quê? Vamos dizer. Quem que falou de tamanho? Tamanho grande ou pequeno? Grande. Tamanho grande não sai, né? Se for uma molécula grande, não consegue atravessar. Porque se for lipossolúvel, não for lipossolúvel, como você sugeriu, né? Mas talvez muito pequeno, talvez pudesse atravessar, né, os espaços assim, fenestros, tá? Do epitélio vascular. O que mais ainda que pode justificar o cenário 1? Normalmente, a gente não precisa de uma proteína carreadora para fazer o transporte. Mas enfim. Se ele não for lipossolúvel, não sei, se ele não for lipossolúvel, mas for suficientemente pequeno, então, aí se ele não tendo algum grau de solubilidade, né, precisaria ter uma proteína carreadora. Então, sim, não tem, né? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes não tem mesmo, né? Porque na maioria das vezes é por difusão passiva. Tá? Então, vamos fazer algum outro aqui e a gente volta. O que vocês acham que muda, então, do 1 para o 2? O que deve ter diferente entre o 1 e o 2? Olha, o que é o cenário 2? Ele passa pelo Ele consegue passar, mas ele não passa na parede da célula. Talvez ele não seja lipossolúvel o suficiente para entrar na célula. Também não tem alguma forma de facilitar a bactéria. Então ele não deve ser lipossolúvel o suficiente para passar pelos epitélios, com certeza. E não tem um mediador, né? Não tem um processo de transporte que faça essa mediação. Mas por que ele conseguiu sair do vaso? Talvez pelo tamanho. Então esse deve ser uma molécula pequena que consegue passar pelo epitélio vascular, mas que não tem lipossolubilidade para atravessar. Sim? Ou não tem a lipossolubilidade, ou talvez tenha uma outra coisa que possa estar atrapalhando. O que poderia ser? Gradiente. Oi? Gradiente. Não, gradiente. Mas aí Ele já está mais concentrado de fora. sempre vai estar, né? Eu injetei no sangue. Aquelas proteínas de influxo que joga para Até pode ser, vocês vão pensar no mais difícil, né? Poderia ser uma proteína de efluxo que joga para fora e devolva. Pode. Mas o que mais? Uma situação super comum. Grau de ionização. O grau de ionização. Se a substância tiver carga permanente ou se ela ficar muito ionizada, e aí isso também é um. Né? Então, às vezes a substância não é exatamente tão lipossolúvel, tão não lipossolúvel, mas ela tem carga. Tá? Então, de fato, o cenário 1 pode ser ou um fármaco, tem até exemplos de fármacos pequenos, mas em geral é para fármacos grandes, ou com carga, né? Ou pequenos, mas muito hidrossolúveis. Então, para dar alguns exemplos para vocês, ou vocês conseguem pensar algum exemplo, conseguem lembrar de algum fármaco que vocês já tenham ouvido falar, que acha que possa ser? Alguma ideia? Do tipo 1. Insulina é uma boa ideia, porque insulina é um peptídeo, não sei se tem carga, mas é um peptídeo, então já é uma
uma molécula maior, né? Uma boa ideia. Nessa linha também tem um outro, heparina. Heparina ainda tem carga, então é uma molécula grande com carga. Tá? Às vezes até vocês falam, né, em outras turmas já ouvi falar assim, anticoagulante, porque vocês vão na ideia do efeito. Não sai do sangue, então deve ser um anticoagulante. Mas não é sobre isso, tá? Não é sobre o local em que a gente, né, deseja que o efeito aconteça. Eu posso, né, inclusive existem anticoagulantes que se distribuem e saem do sangue. Não é um problema, entende? Tá? Então, cuidado para vocês não fazerem raciocínio assim, né, ao contrário, tá? Mas, de fato, a heparina, ou a insulina, né? E tem o manitol, já ouviram falar no manitol? O manitol é um fármaco pequeno, mas ele é um fármaco muito, muito polar. Ele é parecido com os açúcares, né? Ele é um poliálcool, tem muitas hidroxilas e portanto, ele não tem permeabilidade na membrana. Então, ele fica retido do sangue. Então, desses exemplos que a gente falou, a heparina vai ter um efeito no sangue mesmo. Né? É isso. Como é que será que age o manitol? Não sei se vocês têm já ouviram falar, se tem alguma ideia. Se ele não sai do sangue, que efeito pode ser que ele faça? E alguma coisa que está no sangue. É. Uma molécula do sangue. Até nem é exatamente, mas é quase isso. Ou ele entra em contato com alguma molécula da parede celular, mas ele não consegue atravessar a parede. Tá melhorando. O que mais que acontece com por exemplo, uma substância que é muito polar, que fica, portanto, ali no vaso, não atravessa? Que efeito que ela pode causar? É por aí. Se ela falou que pode agir talvez no rim, o que ela vai fazer? Pressão sanguínea? Estão batendo na porta. Como ele é um agente assim de osmótico. Como ele não atravessa, ele fica concentrado ali, né? Ele tem uma causa, né? Provoca um aumento da osmolaridade. Portanto, retira a água do tecido para o sangue. O que, digamos, leva pelo menos transitoriamente seria para aumentar a pressão, porque ele aumenta a pressão de filtração glomerular e aumenta a diurese. Tá? Então, ele é usado por via intravenosa como diurético osmótico. Tá? Qual é o nome? Manitol. O manitol aparece também como, em pequena dose, naturalmente, né? Como edulcorante, como adoçante artificial. Né? Ele tem um sabor doce. Então, chicletes, essas coisas assim, outros produtos, né? Que podem ter manitol, coisas desse tipo, tá? Ele é usado também por via oral, uma situação específica. Aí, o que vocês acham que vai acontecer se eu administrar o manitol por via oral? Vai alcançar Vai alcançar o quê? a circulação. Não vai alcançar. Exatamente, ele provoca um efeito laxante, ele não atravessa o epitélio também do intestino, e aí ele faz o mesmo efeito osmótico, no caso, né, provocando um efeito laxante. Então ele é usado para preparar, fazer uma limpeza, né, preparar para exame de colonoscopia. Então só para assim, esse é um exemplo um pouco mais dramático de um fármaco que não tem, cujo efeito, né, não depende de nenhuma interação específica com o receptor, com uma ação assim, que é um efeito que é, digamos, físico, né? Um efeito osmótico apenas. Tá? Muito bem. Tá. Aí o 2 já tem que ser um fármaco. Diga. Esse manitol, no caso, ele pode ser utilizado de duas formas diferentes, tanto como comprimido quanto como uma administração intravenosa? Ele não chega a ser comprimido, ele não é comprimido, né? Ele vem, quando se administra por via oral, ele é normalmente misturado com suco de laranja, com alguma coisa assim que seja, para você conseguir tolerar tomar, né? Por exemplo, para esse tratamento prévio, né? Porque ele é muito, muito, muito doce. Nesse caso, é uma solução muito concentrada que se usa e aí se coloca assim, né? Para tolerar o sabor com alguma coisa ácida e é isso, né? Então, ele não é comprimido, tá?
por via intravenosa, aí já é uma injeção intravenosa. E o 2? Então, o 2, o que a gente já falou? Tem que ser um fármaco. Lipossolúvel o suficiente, pode ser uma molécula pequena o suficiente para passar pelo epitélio vascular, mas não para atravessar a membrana. Pois é, eu diria que ele não é lipossolúvel, né? Porque se ele fosse lipossolúvel, ele atravessaria. Então, o 3 deve ser um fármaco, por exemplo, lipossolúvel. Na verdade, o 3 é uma substância anfótera. Sim? Porque ele fica tanto na parte aquosa quanto no tecido. Então, o 3, desculpa que eu passei para o 3 já não, mas o 3 tem que ser uma molécula pequena, tanto lipo quanto hidrossolúvel, que, portanto, se distribui amplamente. Com baixo ionização ou sem ionização. Tá? Foi? Deu para entender o 3? Voltando então para o 2, o que o 2 não tem, né? Que o 3 tem? Ele não pode ter essa lipossolubilidade. Se ele tivesse, ele... Né? Então, o 3, ou se tem alguma coisa que o está restringindo. Então, ou ele tem carga, né? Ou ele está muito ionizado. Então, é uma molécula provavelmente pequena, porque consegue passar o epitélio vascular, mas que tem limitações para conseguir atravessar as membranas celulares. Fez sentido? Tá? Então, sem exemplos, antibióticos, por exemplo, antibiótico aminoglicosídico, que tem carga. Então, ele tem uma distribuição mais ou menos restrita. Funciona? Funciona, porque chega no tecido, chega no interstício, então consegue ter persuasão. Tá? Um fármaco como o 2 não vai conseguir entrar onde, por exemplo? São. Não sei se eu ouvi. Eu estou com o ouvido meio ruim, então quando eu estou pedindo assim para repetir, às vezes é porque eu não localizo de onde veio a fala, não entendi completamente, tá? Na célula. Ele não está entrando na célula, então em termos de tecidos, assim, onde que ele não consegue chegar? No sistema nervoso central, tá? Então, os antibióticos aminoglicosídicos, por exemplo, se você tiver uma infecção, sei lá, meningite, eles, né? Embora na meningite você também tenha um comprometimento das meninges, aí às vezes até consegue ter penetração. O 3 falamos, né? Então, um fármaco de distribuição ampla, tem que ser uma molécula pequena, tanto lipo quanto hidrossolúvel, com baixa ionização. Um exemplo perfeito assim, do 3 é o álcool. O álcool tem uma distribuição bem ampla. Tá? Ah, você está chamando álcool de fármaco? Tô. Tá? O álcool, quer dizer, a gente chama de fármaco qualquer substância que modifique os processos de vida. Então, nesse contexto, sim. Tá? Talvez pensar algum outro fármaco de uso terapêutico, né? Para fazer essa distinção. Tá? E o 4? Molécula que apresenta alta solubilidade, alta lipossolubilidade, porque ela conseguiu entrar. Pois é, essa tem que ter alta solubilidade porque ela consegue atravessar, a menos que haja, como aí vocês estavam dizendo, um transportador que esteja facilitando isso para algum tecido em particular. Né? E além de ter alta solubilidade, quer dizer, ou, né? Sei lá, se eu ou, ao entrar no tecido, ela tem afinidade e fica lá. Então, de fato, a alta lipossolubilidade dá esse perfil, né? E aí são fármacos que se concentram no tecido adiposo, nos tecidos que têm gordura. Tá? E às vezes tem alguns fármacos que que fazem ligação covalente, ou que tem uma forma, né, de, por exemplo, com DNA, ou se fixam por exemplo, na matéria mineral do dente, dos ossos, então eles acabam se fixando, tá? Ficando, digamos que retidos, sabe? Em algum tecido. E aí dá um perfil mais ou menos desse. Quer dizer, então ele consegue se distribuir, tem que ter de alguma forma, né? Permeabilidade, lipossolubilidade, fica mais concentrado nesses tecidos, tá? Aí é o seguinte, então nessa figura um tempão de propósito, vocês estão indo super bem. Professor, Pois não? Pode falar. teria problema se é uma molécula grande, desde que ela fosse muito lipossolúvel? Depende do que você quer dizer com grande.
macromoléculas assim, eu diria que é uma limitação, né? Essas moléculas não passam bem pela membrana, normalmente não, a menos que tenha uma vesiculada, alguma coisa para elas penetrarem, tá? Mas tem fármacos que são um pouco maiores, né? Estruturas assim um pouco maiores e que, se forem lipossolúveis, conseguem atravessar. Tá? Tem uma margem, né? Tem uma faixa de até de 500 Daltons, que normalmente é o tamanho dos fármacos em geral que se usam, excluindo esses que são biofármacos, tá? Que são peptídeos, anticorpos monoclonais, são proteínas, tá? Foi? No caso da 4, ele precisaria de algum proteína carreadora para poder Entrar? distribuir? Não para entrar, mas, por exemplo, se ele tem uma lipossolubilidade muito alta, dele ficar mais concentrado em alguma região, não conseguir chegar em outra. Não, então, pois é, os lipossolúveis, eles, embora eu injetei no sangue, né? É claro que é um lipossolúvel, mas que tem que ser hidrossolúvel, senão não tinha conseguido administrar, né? Mas uma vez que ele consiga, né, entrar no tecido, claro que ele está de um jeito bem extremo, né? Mas ele fica mais concentrado no tecido do que no sangue. Tá? Vou mostrar então, eu ia fazer já algumas outras perguntas para vocês, mas deixa eu passar para o próximo. E aí a gente. O que ele foi isso aqui? Então aqui uma situação, administrei esse fármaco, vamos ver se vocês entendem aqui, a gente entendeu o que é essa figura. É um gráfico, né, naturalmente, estamos medindo aqui a concentração desse fármaco, que é o tiopental, ao longo do tempo. A administração foi feita por via intravenosa, em bolos, quer dizer, de uma vez só, tá? E a gente está medindo a variação da concentração nesses diferentes locais, diferentes tecidos, tá? Então, no sangue, no plasma, e em outros locais. Então, a gente administrei no sangue, como é intravenosa, eu já vejo só começar do alto e ela vai caindo. E aí, por exemplo, vai, né, o que está mostrando aqui? Está entrando no músculo, esse aqui é o músculo. Aí na gordura, demora mais. No fígado, foi muito, muito rápido, né? Até tão rápido que parece que está... Não parece não, está mais alto do que no sangue. Tem que ter tido algum momento aqui antes, né, naturalmente, que ele passou do sangue para o fígado, mas foi tão rápido que a gente não consegue ver. Tá? E aí, o que mais? O que vocês conseguem ir vendo? Ou pensar, conseguem pensar sobre esse fármaco, olhando esse gráfico? Ele está diminuindo no plasma. O que você quer dizer com bem rápido? Porque ele está tendo uma queda ali no início e depois vai ter uma queda mais. Perfeito. Que bom que você viu isso. Ó. Então, ela fez uma percepção muito interessante. Ó. Tem uma queda que é mais rápida aqui, não é isso? Aí tem uma certa mudança de inflexão e aí aqui fica mais lento. Maravilhoso, né? E essa fase aqui, que é mais lenta, vocês conseguem ver que é paralelo com todos eles, né? Então está caindo no sangue na mesma velocidade que está caindo no músculo, que está caindo no fígado. Tá? Muito bem. O que mais que dá para ver? O fármaco é lipossolúvel. O fármaco é lipossolúvel. Como é que você chegou a essa conclusão? Porque aumenta a concentração dele na gordura. Porque ele está conseguindo acessar a gordura e vai aumentando, né? Ou seja, ele vai ficando mais concentrado na gordura do que no sangue conforme o tempo vai passando. Ótimo. Tá? Então ele é lipossolúvel. O que mais que a gente pode pensar? Ou se perguntar? Você que está com uma cara de pergunta. Não? Eu não entendi o porquê desse aumento pequenininho no músculo e depois. Vamos lá. Esse aqui? Então aqui teve essa subidinha, né? E aí depois aqui. Na gordura, por outro lado, tá no mesmo caminho do que você está pensando. Na gordura, ó, esse pequenininho aqui é isso tudão aqui. Vamos indo.
aí ficam... Por exemplo, você falou que ele é lipossolúvel, tem afinidade pela gordura. Por que se isso, né, se é assim, eu concordei. Mas por que então demora para ele chegar na gordura? Tem que passar pelo fígado. Porque tem que passar pelo fígado. Vamos melhorar isso. O que você quer dizer com tem que passar pelo fígado? E desde Tá ficando mais acumulado. que ele Está ficando mais acumulado na gordura do que nos outros. ele sofre todo um processo de passagem. Cuidado para vocês não confundirem com a via oral. Mas Porque quando a gente faz por via oral, de fato, tem uma primeira passagem pelo fígado, né? O fármaco vem pelo trato digestivo, é absorvido no intestino, cai no sistema córteo-hepático, de fato, passa pelo fígado antes de chegar na circulação sistêmica. Mas aqui não é isso, porque aqui eu fiz a administração por via intravenosa. Tá? Então aqui o fármaco não fez esse caminho, tá? Não é sobre isso. Mas ele chegou pela veia, vai, claro, vir para o coração, fazer a pequena circulação, né, pelos pulmões, voltar para o coração, para pelo sangue arterial ir para o resto do corpo. Tá? Então, está no sangue, mas ele não chegou de pronto, claro, para todas as partes do corpo, né, imediatamente. Tem esse, digamos, esse caminho. Quer falar? Não, mas só eu ia falar. Será que ele pode ter carga, por isso que ele está Se ele tem carga ionizando mais devagar? na gordura, quer dizer? Ele, por um acaso, ele tinha que ser metabolizado para depois entrar na sua forma ativa, Por que você está dizendo isso? porque se ele fosse metabolizado no fígado, a gente ficaria. Primeiro ele está alto no fígado, depois da metabolização ele conseguiria entrar no, como se fosse um tecido alto. A gente vai falar da metabolização em seguida, né? O que eu estou medindo aqui é o tiopetal, tal como administrado. Então, ele seja ou ele não seja, ele até é metabolizado no fígado, tá? Mas ele não precisa ser para fazer seu efeito, tá? O que faz efeito é o tiopetal na forma administrada. E aqui também eu não estou medindo efeito, né? Eu estou só medindo por onde que ele está. E o fato é que, então, sem pensar no efeito, mas o teu raciocínio ajuda. O que você está vendo é que ele, de alguma maneira, parece que foi primeiro, ou aumenta, né, a concentração dele aumenta mais rápido, então chega mais rápido no fígado do que na gordura, tá certo? Tá? Não é sobre ele é metabolizado, mas não é sobre isso, entende? A mesma coisa do raciocínio. Então, o fato é que ele vai mais rápido para o fígado e não é porque foi por via oral. Então, por que é? Por que chega mais rápido no fígado? E aí não é só ele. Na verdade, é qualquer fármaco. Metabolização das proteínas carregadoras. Para elas terem afinidade. Proteína, você está pensando o quê? Tem proteína carregadora no fígado e não tem proteína carregadora na gordura. Seria isso? Tem mais no fígado do que na gordura. Tem as próprias proteínas carregadoras de lipídios, né? Poderia ser. Então, vamos pensar uma coisa mais geral. Que vai na tua linha também, o músculo está no meio do caminho, né? Que aí o que é? Ele chegou super rápido no fígado, tão rápido que eu não vejo subida, só vejo ele cair, e aí ele faz até, como você reparou, ele fica parecido com sangue, fica uma queda mais rápida e depois entra nessa mais lenta. Eu não consigo ver isso pro músculo e pra gordura. Pro músculo eu ainda vejo ele subir, está chegando lá. Aí, digamos, estabilizou, atingiu o equilíbrio, só estou vendo cair. E na gordura ele nem estabilizou ainda. Ele ainda está chegando. Então o que será que está acontecendo? De alguma forma parece que ele chega mais rápido no fígado, aí é como se ele chega, mas sai, né? Sempre chega e sai, porque sempre tem o sangue chegando e levando. Mas eu consigo visualizar ele chegar rápido e sair, né? Chega mais lentamente no músculo e chega bem mais lentamente na gordura, que eu ainda nem estou vendo ele, digamos, sair da gordura. O
que tem diferente então que está fazendo isso? O fígado é mais vascularizado? O fígado, será que o fígado é mais vascularizado? Recebe mais aporte sanguíneo e, portanto, recebe o fármaco mais rapidamente? Se esse raciocínio estiver correto, então, em segundo lugar, entre esses três aqui deve vir o músculo e depois a gordura. Vejamos se estamos corretos. Então, esse quadro mostra, fala dos tecidos, os órgãos, né? A massa molecular, o tamanho deles, né? A massa, o peso. E o que eles recebem de fluxo sanguíneo em volume por tempo. Eu posso disponibilizar essa aula, tá? Vocês receberam previamente, porque em geral era outra professora que dava essa aula, tá? Eu me substituí. Mas aí eu posso deixar com vocês, claro, tá? Então, o fluxo sanguíneo em volume por tempo e o fluxo sanguíneo em percentual do débito cardíaco. Então, como já prevíamos, quem é o nosso campeão aqui? Né? Olha o fígado. Ele tem uma massa de quase 3 quilos, recebe 1,5 litro de sangue por minuto. Isso é quase 30% do débito cardíaco. Os rins não estão lá na figura, mas tudo bem. Tem uma massa 10 vezes menor, recebem também um fluxo enorme, quase igual, né? 1,2 ou 1,3 litros por minuto, 23% do débito cardíaco. Eu gosto de chamar a atenção, que me chama a atenção, que os dois juntos são 50% do débito cardíaco. Tá? Metade de cada sangue que está saindo fica nos rins. Tá? E a outra metade, digamos, distribuída por os demais. O músculo tem um aporte que não é nada desprezível, é mais ou menos a metade, um pouco mais do que o fígado está recebendo, mas ele tem uma massa, considerando, né, o músculo esquelético total do corpo, uma massa grande. A gordura não está aqui, mas a gente só pode, né, claro, inferir que ela está recebendo um aporte muito menor, naturalmente, tá? Talvez comparado com a pele, então fica muito abaixo. Então, o que está fazendo diferença nesse tempo de chegada aqui para os tecidos tem a ver com o aporte sanguíneo. Tá? Se tivesse um rim nesse gráfico, teria Bom, a mesma. O que a gente acha que tem acontecido? Provavelmente, né? Provavelmente, porque ele recebe um aporte grande. Talvez a diferença seja que o fígado tem uma parte gordurosa, o tecido é mais gorduroso, né, do que os rins. Então, em tempo que tem aqui tem duas dimensões para a gente observar. Uma, a gente está vendo a velocidade como que chega e depois como que se redistribui, né? Então, eu diria que sim, vai chegar rápido. Agora, outra coisa é a proporção, né? O quanto que fica mais nesse tecido em relação ao sangue. Que aí tem a ver com o quanto que esses tecidos também têm de gordura e, portanto, ficam com mais fármaco retido, digamos assim, nele, né? Conseguem comportar mais, sabe? Por ser um fármaco que é lipossolúvel. Então, a gordura recebe lentamente, tem pouco aporte sanguíneo, mas consegue ir contendo, ela vai recebendo lentamente e vai contendo o fármaco, é como se fosse um grande reservatório, né? O músculo funciona como um reservatório pequenininho, tem um aporte lá intermediário, ele tem um percentual lá de gordura dele, recebe o fármaco, entende? E aí depois essa proporção fica estável entre o sangue e o músculo. Estão vendo isso? Como fica também estável entre o fígado e o músculo. Os rins, como não tem gordura, eu acho que sim, eles vão receber talvez rápido, mas ia descer rápido, e aí você ia ficar igual ao plasma, ou, sabe? Uma coisa parecida com a do plasma, talvez. Pegasse uma coisa assim. Tá dando pra acompanhar isso? Tá? Diga. Pode subir um pouquinho a temperatura do lado, por favor, tá muito frio aqui. Como é que eu faço isso? Olha o controle ali, ó. Onde é que tá o controle? Esse? Ali, ó. Peraí, gente, eu acerto aqui. Onde é que tá o controle? Ali, vai. Já subi já. Eu tenho 28. Gente, tá sendo brincadeira isso aqui.
Não é possível, eu tô vendo. Fica no posto. E eu tô sentindo calor aqui, ele deve ir direto aí em você. Calor, exatamente não, mas eu sou calorenta. Tá, vou voltar para aquela primeira para fazer então uma pergunta aqui para você. Porque, veja bem, essa figura aqui, ela está mostrando esse aspecto do tempo, né, da velocidade para ir, que tem a ver com o aporte sanguíneo. E junto a gente vê, você, né, ela ali descobriu bem que ele é lipossolúvel, então ele está mais concentrado na gordura, né, menos no fígado, depois que, né? Só que primeiro ele chegou, olha que interessante isso, no fígado, e aí ele se redistribui. Tá? Então esse aporte sanguíneo que levou para o fígado é o mesmo aporte sanguíneo que também vai redistribuir para os outros tecidos. Tá? Então, como é que será que seria o. Como é que será que seria? Corrija, né? Como é que seria o tio mental aqui? Possivelmente o 4, né? Tá mais com esse, fica mais concentrado nos tecidos do que no sangue, tá? Exatamente. Aí, então veja, esse quadro aqui, com essas 4 possibilidades, ele não está mostrando a questão do tempo, se vai mais rápido, né? Como é que é o aporte, porque isso depende de outra coisa que não é, por exemplo, o coeficiente de partição, como vocês já disseram, que não é a lipossolubilidade, que né, como estava na outra figura, que é o aporte sanguíneo, tá? Aqui a gente está vendo só a questão da diferença de afinidade, como é que fica esse perfil de distribuição, tá? Tem então um parâmetro, uma medida que a gente usa para isso, que se chama volume aparente de distribuição. Não sei se vocês já ouviram esse termo, talvez nunca, claro, porque né, esse tipo de farmacologia. Qual é a ideia do volume aparente de distribuição? Como o nome está dizendo, é um volume aparente, tá? Não é um volume real. É o volume que o fármaco parece ocupar no corpo. Meio isso que quer dizer. Tá? Como assim? O volume aparente de distribuição, ele vem da relação entre a dose que eu administro e a concentração que o fármaco fica no sangue. Oi? Estamos chegando lá? Por exemplo, se vocês olharem para lá, vamos fazer por um outro caminho. Se vocês olham para esse quadro, quem é o fármaco que parece ter o menor volume de distribuição? Esse é fácil. Né? E esse, de fato, é o menor volume e até um volume que corresponde ao volume corporal real, que é o volume sanguíneo. Sim? Então, é um fármaco ou muito hidrossolúvel, ou que tem carga, ou é grande, e ele fica só no sangue. Então, o volume que ele ocupa no corpo é o volume sanguíneo. De fato. Tá? Para o 2, para o 3 e para o 4, vai aumentando, certo? Porque ele saiu do sangue e eu começo a ocupar um volume maior. Faz sentido? Tá? E qual dessas situações, qual delas tem o maior volume de distribuição? Aparente. 3. Vocês estão indo no 3, vocês não são malucos. Por que vocês foram no 3? Porque no 3 eu olho, né? Vocês olham e veem que ele está mais distribuído, ocupando o corpo todo. Que, né, visualmente é a maior distribuição possível, tá? E que, do ponto de vista real, digamos, seria a maior distribuição, né, possível. Mas o que acontece com o 4? Ele consegue também, né? Ele consegue passar tanto, ele vai tanto para os tecidos e fica nos tecidos, que a concentração dele no sangue fica muito baixa, sim? Então, como normalmente a gente só vê, né, para fazer uma medida, o que eu vou fazer? Eu administro e depois colho uma amostra de sangue. Isso
Isso aqui é esquemático para vocês visualizarem e a gente pensando juntos, né? Mas normalmente o que eu vou fazer é administrar o fármaco e colher uma amostra de sangue. Se eu colho uma amostra de sangue ali no 4, o que eu vou ver? Nada ou uma concentração muito baixa. Então, quando eu faço o cálculo, porque o cálculo, vocês lembram o que é concentração, né? Concentração é sempre uma razão entre massa e volume, né? Então, nesse nosso caso aqui, a massa é a dose do fármaco que eu estou administrando, né? A concentração plasmática que eu estou medindo, e aí eu vou calcular justamente esse volume que o fármaco parece estar ocupando. Então, dito isso, fazendo desse jeito, qual cenário tem o maior volume aparente de distribuição? O 4. Quanto mais o fármaco se distribui e ocupa os tecidos, menor fica a concentração plasmática. Sim? Você fez uma cara feia, né? Entenda, é difícil mesmo. Lembrando, não é um volume real. Essa medida do volume de distribuição não é uma medida que corresponda a um volume físico corporal. Eu também não posso olhar assim entre as pessoas e dizer a pessoa é pequenininha, tem um volume de distribuição pequeno, e a outra é grande ou alta, tem um volume de distribuição grande. Não é sobre isso. É uma característica de cada fármaco, né? O tiopental, por exemplo, o tiopental, esse aqui que a gente acabou de falar, vocês acham que ele tem um volume de distribuição alto ou baixo? Não, alto. Ele se distribui muito. Se fosse o manitol, baixo. Entende? Então, é sobre os fármacos e sobre como ele se distribui nos corpos e não sobre os corpos. Tá? Foi? Por que é importante ter essa medida? Não é só para complicar a vida de vocês e a aula. Por que é importante eu saber isso, né? Que o manitol tem baixo volume de distribuição ou o tiopental tem alto? Para poder calcular a dose. Para poder calcular a dose. Exatamente isso. Porque a partir desse volume de distribuição eu já tenho uma ideia de como ele fica no corpo e isso tem importância para calcular a dose. Porque a dose guarda a relação justamente com a concentração que eu desejo ter para um determinado efeito. Então, para uma dose de ataque em particular, né, uma dose assim, quero o efeito agora, qual a dose que eu tenho que dar? Seria em função disso, do volume de distribuição. Quando a gente faz um tratamento crônico, e aí faz várias doses sucessivas, aí já é um outro cálculo, porque aí entra a velocidade de eliminação. Tem que entrar com ela também, capacidade de depuração. Tá? Mas pensando só nesse esquema, né, de eu injeto e aí ele se distribui, e aí a concentração que eu vou ter, é o volume de distribuição que me diz isso. Tá? Professor, pode me capitular um pouco sobre o cenário 4 de maior distribuição, porque eu estou perdido. Então, o cenário 4 de maior distribuição. Ele não parece ocupar espaço, ele não ocupa um maior volume no corpo. Ele pode estar super concentrado num tecido relativamente pequeno, digamos. Tá? Mas eu tenho a sensação de que ele se distribuiu muito, porque a concentração dele no sangue está baixa. Então ele sumiu ali do sangue e foi sei lá para onde. Então isso fica expresso, digamos assim, nesse número de volume de distribuição alto. Tá? O tiopental, por exemplo, como vocês falaram, tem um volume de distribuição alto. Vou dizer para vocês, que esse eu sei de cabeça, mas coisas eu estava decorando, né? Ele tem um volume de distribuição de 2,5 litros por quilo. Então vocês pensem aí, cada um de vocês sabe mais ou menos o peso que vocês têm, né? Se a gente pensar, uma pessoa de 70 quilos, 2,5 litros por quilo, é como se eu estivesse dizendo que esse fármaco ocupa 150, entende? Estou
fazendo vezes 2, 140 mais, né, na verdade, os 350. Então, assim, 175 litros. Assim, sabe, assim, não é possível isso, né? Não tem esse volume todo no corpo, né? Isso não existe. Mas isso é o que parece ser, porque ele está muito concentrado, por exemplo, na gordura, nos tecidos. Sim? Deu para entender isso? Tá? E aí, de novo, qual é a importância disso? É porque esse é o valor que eu vou usar para calcular a dose. Para né, eventualmente comparar entre um fármaco e outro, como se um distribui mais do que o outro. Eu não vou saber precisamente onde que ele está, não tem como saber isso. Só fazendo se eu fizesse um estudo desse tipo, só vendo o número, eu tenho uma ideia assim, esquemática, separando sangue e tecidos em geral, mas onde precisamente ele está, às vezes o volume de distribuição é alto porque o fármaco, digamos, se ele se concentrar nos ossos, o volume dos ossos mesmo é talvez relativamente pequeno, entende? Mas ele ficou preso ali, tá? Pois é, só para ver se eu tô na ideia assim. Por exemplo, se eu tomar uma facada na perna, aí você toma um fármaco para isso. Ser melhor assim, ter melhor distribuição, quer dizer que ele não vai ficar ali na corrente e vai passar diretamente na Peraí que cabeça. as perguntas que vocês fazem, você tem que pensar para responder, né? Gente, vai dar uma facada na perna, essa história toda. Você quer uma facada na perna e tem termos de abordagem aí. Claro, vai ter que ter uma abordagem, digamos, para conter o sangue. Não sei se você está falando disso. Por exemplo, um analgésico, sei lá. Ah. Aí você quer que haja naquele tecido alto. Aí a pergunta é ser melhor distribuído quer dizer que ele faz mais no tecido alto e não vai estar no quarto. Olha, entram outros elementos aí, né? Para agir melhor, primeiro você ter, digamos, o receptor tecidual, né? Mas eu estou entendendo onde você está querendo chegar, né? Quer dizer, ele tem que conseguir chegar naquele tecido. No caso aí, você teve, né, um objeto que cortou e tal. Então, fora da história do sangue, você quer resolver a dor que é ali. O fármaco vai precisar, nesse caso, distribuir para o músculo, para as terminações nervosas ali. Não é um local de super difícil acesso. Então, ele não precisa ser um fármaco como 4. Pode. Se for um fármaco como 4, quer dizer que ele também, possivelmente, fique na gordura, que não é onde ele vai fazer efeito. Então, você talvez tenha que dar uma dose maior para que a concentração no sangue, que é o que você de fato quer, ou no interstício, que é onde ela vai fazer o efeito, seja suficiente. Entende? Então, talvez você, se o fármaco tiver o perfil do 2, você precisa dar uma dose menor do que se ele for um fármaco do 4, para essa sua intenção. Entendeu? Esse caso isso também aumenta os efeitos controversos também? Também não é uma regra absoluta, porque os efeitos adversos também dependem de outras coisas, mas pode ter importância. Por exemplo, se o fármaco tem um perfil lipossolúvel e entra no sistema nervoso central, tanto isso pode ser, digamos, bom e desejável, porque o efeito é no sistema nervoso central, né? Como eventualmente pode ser uma razão para aparecer um efeito adverso lá. Tá? Então, por exemplo, o tiopental é um fármaco cujo efeito é no sistema nervoso central. Tá? Ele é um agente hipnótico, ele é um indutor do sono. Então, para fazer efeito, ele precisa estar no sistema nervoso central. Tá? Agora, quer dizer que ele também vai para a gordura. Isso quer dizer que tem problema? Não. Não necessariamente, nesse caso, não tem mesmo. Tá? Deu para entender? Foi? Tá indo, gente? Sim? Você estava falando, eu me lembrei daí da época da Covid, com as tentativas aí com os fármacos, né? E as maluquices que foram também, né? Que aconteceram. Então, por exemplo, com a história da ivermectina, me lembro da ivermectina e tinha um outro fármaco que foi um antiviral aí que acho que tentado do ebola, não sei o que. Qual era a limitação? Bom, a ivermectina na época eu me lembro que eu fiz a conta, porque o que tinham achado de
concentração que fazia algum efeito em teste in vitro, né? Para você conseguir ter essa concentração, por exemplo, no plasma, você tinha que dar uma dose que era impraticável porque existe de dose disponível da ivermectina. Então a ivermectina já começou assim completamente errado, não tinha nem tentado nada. A cloroquina e a hidroxicloroquina ainda tinham uma concentração que era, digamos assim, possível, né, de ser alcançável. Mas aí também é diferente você ter algum efeito in vitro de como é que esse efeito é em vivo, outra coisa, né? Esse outro antiviral, que era ele era até mais, se não me engano, né, mais eficaz, tentando me lembrar agora, mas aí tinha um problema que era farmacocinética, porque o vírus do Covid, né, do SARS-CoV, ele não fica no intestício, ele fica, ao contrário, quer dizer, ele não fica no sangue, ele fica no tecido, infiltrado no tecido, né? Então, o fármaco não bastaria ser como um ou dois, entende? Ele tem que conseguir entrar, tem que ser uma coisa assim, distribuir mesmo para o tecido, não lembro se como 2 ou como 3. E aí, se os fármacos que têm baixo volume de distribuição, por exemplo, que ficam, não iam funcionar. Ou você teria que dar uma, entende? Já não ia funcionar mesmo porque não consegue distribuir, entende? Então tem a questão de você, claro, medir o aspecto do efeito farmacodinâmico, mas tem aspectos farmacocinéticos que às vezes são também limitantes. Foi? Tá? As perguntas são ótimas, hein? Vamos ver aqui uma outra coisa então. Então alguns tecidos não têm barreira e a chegada do fármaco no tecido depende do aporte sanguíneo, né? E aí, se ele for fenestrado assim, então, nos tecidos em que você tem barreira, o quanto chega no tecido depende mais, né, de ter essa permeabilidade. O que eu quero mostrar aí entra a história do sistema nervoso central. Vamos ver aqui. Aparece o tiopental de novo e aparecem outros fármacos. Então aqui o experimento já é de um outro jeito. Nesse aqui que a gente tinha visto, a gente fez uma única administração intravenosa em bolos, tá? E parou. E aí está vendo o fármaco se distribuir nos diferentes tecidos. Okay? Aqui está sendo uma administração intravenosa contínua. Sim, uma infusão. Então, vão administrando continuamente. Portanto, a tendência é subir e fazer um platô. Tá? O que eu estou medindo aqui? Perdão, esqueci de falar. É a razão entre a concentração no líquido cerebroespinhal e no sangue. Então, são dois líquidos aquosos, tá? Mas para chegar nesse líquido aquoso, digamos que é dentro do sistema nervoso central, tem que atravessar a barreira. Tá? Então, aquele, né, isso aqui me passou, tem que atravessar essa barreira para chegar lá no. Tá? E o que eu estou vendo é quando a razão se iguala, ou seja, atinge a mesma concentração no líquido cerebroespinhal do sangue. Deu para entender? Tá? E aí estou comparando diferentes fármacos. Então, agora não é, a outra figura era sobre ter vários tecidos, né? Comparar a diferença do mesmo fármaco em vários tecidos. Aqui é tudo em relação ao sistema nervoso central, mas com vários fármacos diferentes. Ok? E aí a gente vai se perguntar, né? O que será que esses fármacos têm de diferente? Então, primeiro vamos tentar descrever a figura. O que vocês estão vendo? O tiopental é o que chega mais rápido. Perfeito, o tiopental que chega mais rápido, tá? Seguido, então, do pentobarbital, demora um pouquinho mais, mas também alcança, né, 100%, 1 a 1. O barbital já está demorando mais, talvez se eu deixar infundido muito mais tempo, né? E depois o ácido salicílico, olha, nem sei se eu conseguiria chegar lá, né, quanto tempo teria que ser, que nem a sulfabonidina. Tá?
então que pode existir de diferença entre esses fármacos? Lipossolubilidade. Lipossolubilidade é uma delas, né? Tamanho molecular. Como é que é? Tamanho molecular. Tamanho molecular até poderia ser, mas nesse caso eles são todos mais ou menos a mesma coisa. Tudo pequeno, tá? Razoavelmente pequeno, pouca diferença de tamanho entre eles. Então, na lipossolubilidade, o que seria a afirmação? Quem que é mais lipossolúvel? Tiopental. Então, quanto mais lipossolúvel chega mais rápido e assim progressivamente. Tá? Será que tem alguma outra coisa que vocês acham que possa estar afetando? O que dificulta a entrada de fármaco no cérebro, eu acho que isso. É a proteína de refluxo. Em alguns casos, sim. Então, talvez algum deles que não façam eles não serem. Algum deles seria substrato para uma proteína de refluxo. Até poderia ser. Não é o caso aqui, mas tudo bem, poderia ser. Carga faz diferença? Carga pode fazer muita diferença. Ótimo. Então, uma coisa é o coeficiente de partição, né? Grau de solubilidade. O outro é o grau de ionização, né? O quão carregado está essas moléculas. Foram na roxa. Tá? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Qual a diferença do pentobarbital para o barbital? Se eles são mais ou menos da mesma classe? Então, eles são da mesma classe, esses todos que são alvos são barbitúricos. Sim. Então, tipo pental, pentobarbital e o barbital. A gente precisaria de cabeça, não sei assim, a estrutura molecular, né? Mas a gente pode ver aqui, por exemplo, diferenças fisicoquímicas, tá? É justamente sobre isso que a gente está falando, tá? Então, o que tem nesse quadro aqui? Tiopental, pentobarbital e barbital. Os três são ácidos e os três são ácidos barbitúricos, né? Desse tipo de classe farmacológica. O ácido salicílico também é um ácido, mas aí já é outra classe farmacológica, tá? Outro grupamento químico, outro tipo. O ácido salicílico é o ácido mais forte, é o ácido mais ácido aqui. Então essa primeira coluna aqui é o pKa. Tá mostrando justamente quanto mais baixo o pKa, significa que é um eletrólito mais forte, que é um ácido que se ioniza mais. E isso, então, vocês estão vendo a correspondência com a fração não ionizada no pH 7,4. Compara o pH, porque o pKa seria o valor, né, em que você teria meio a meio, né, de forma ionizada e não ionizada. O pH em que você teria meio a meio. Então, de fato, você vê que é 7,6 fica muito próximo disso. Né? Ou que é 7,5, tá? Porque o pH do sangue é 7,4. Então, esses daqui estão com 60% de fração não ionizada, tá? O que é 8,1 tá mais ainda, né, não ionizado, 80%. Esse, ao contrário, porque o pK mais baixo, mais ácido, ele está muito ionizado. Então, a fração não ionizada dele, olha só como é. Bem baixa. E a sulfatonidina é uma base, na verdade. Então, ela está completamente não ionizada no pH 7,4. Do ponto de vista da ionização, quanto menos ionizado, melhor. Certo? Então, aqui, para conseguir atravessar, o melhor de todos deveria ser a sulfatonidina. Só que a gente viu que ela tem muita dificuldade para entrar, né? Lembra? É que está mais lá embaixo. Sim? Então, o que será que está ruim no caso dela? Aí vem a terceira coluna, que é o coeficiente de partição, que é a medida da lipossolubilidade. Vocês sabem como faz o coeficiente de partição? Já vi isso já na vida, no laboratório. Sistema de duas fases. Você tem que ter um sistema de duas fases, por exemplo, água e um líquido que não se mistura, né? Então, normalmente um solvente orgânico immiscível com a água. Então, ali, por exemplo, eu não botei. Mas seria, isso aí acho que foi feito em heptano e água, tá? Então, você tem o hidrocarboneto e água, eles não se misturam, você coloca isso no balão
coloca ali a substância que você quer, né? Testar, agir, deixa as fases se separarem e aí vai depois quantificar qual é a concentração da substância em uma fase e na outra fase. E aí faz a razão entre elas. Tá? Então, o tiopental, por exemplo, tem o maior coeficiente de partição. Ele está 3 vezes mais concentrado na parte orgânica, ou seja, que corresponderia à gordura, do que na água. Então, ele realmente é muito mais lipossolúvel. Tá? Enquanto que a sulfamonidina é 0,001, ou seja, ela está 1000 vezes mais concentrada na água do que na gordura. Entender? Então, embora ela não esteja ionizada, seria ótimo para ela passar pela barreira, ela é polar, ela é hidrossolúvel, ela não entra na gordura. Não adianta não estar não ionizada. Foi? Tá? O tiopental está lá meio a meio, ionizado e não ionizado. Mas ele é super lipossolúvel. Então essa parte, a metade que está não ionizada, passa rápido, com facilidade. E aí ele vai deslocando esse equilíbrio, ele vai chegando. Sim? Tá? Então entendemos os dois extremos. Agora vamos nos que estão no meio. Né? Quem que foi o segundo que chegou? Está nessa hora, foi o pentobarbital. Mas olha o coeficiente de partição dele. Né? 50 vezes, 20 vezes mais concentrado, mais concentrado na parte aquosa do que na gordura. O que está ajudando para ele conseguir chegar é que ele, apesar de não ser lipossolúvel muito, ele está não ionizado. Do ponto de vista da lipossolubilidade, quem que deveria ser o segundo? Se a gente fosse olhar só pela coluna do coeficiente de partição. O ácido salicílico, ó, ele é um ácido relativamente lipossolúvel. Mas, qual é o problema dele? Ele se ioniza muito. Então, o que tem de fato, né, que consegue atravessar é muito menos ainda. Então, essa quarta coluna é como se fosse o produto das duas, né? Seria o coeficiente de partição no pH 7,4. Ou seja, o coeficiente de partição dele no pH 7,4 é muito pequeno. Foi? É complicadinho. No caso, fazendo a pergunta aqui, indo para a pergunta que vocês tinham feito, né, por exemplo, a tua história, esse aqui é uma situação em que ainda bem que é assim. Né? O ácido salicílico, portanto, entra pouco no sistema nervoso central. Né? E isso previne possíveis efeitos adversos que ele teria. Em que cenário que isso poderia mudar? Digamos, se você tiver uma acidose, né, metabólica, sei lá, o pH do sangue, em vez de ter 7,4, cair, aqui geral não pega, mas enfim, talvez isso possa fazer uma diferença, tá? Ficou um pouco mais ácido, então você já tem uma fração maior do ácido que consegue chegar no sistema nervoso central, poderia ter um quadro de intoxicação. Melhorou? Está entendendo aqui o que importa? Tá? Oi, gente. Tá? Então, essa história, por exemplo, o pH sanguíneo ele é muito tamponado, né? Em situação normal, o pH varia pouquíssimo. Mas tem essas alterações, né? Então, o diabetes, por exemplo, mais no diabetes tipo 1, ou os cenários, assim, esse cenário de acidose, alcalose respiratória durante cirurgias, né, por anestesia. Então, esses são quadros que são mais delicados, que podem modificar como que um determinado fármaco, inclusive o próprio anestésico, está se distribuindo no sistema nervoso central. Tá? Deu para entender? Então, concluindo essa parte, isso aqui a gente já falou, né? A história do volume de distribuição, só que aqui aparece arrumadinho aqui para vocês verem. Tá? Oi?
uma dúvida, assim, né? Só viajar um pouco aqui. Você falou que, por exemplo, quem tem diabetes tipo 1 vai ter uma diferença, assim, na concentração do fármaco. Não que tenha, é que quem tem diabetes tipo 1, talvez eu tenha falado mal, né, muito sumariamente, tem um risco maior, talvez, de cetoacidose se você se descompensar, né? Então, no quadro de cetoacidose, aí você tem uma modificação do pH, tá? Então, foi nisso só. Se você tiver sob controle, sem chegar nesse ponto, aí não tem problema. Tá? Bom, então, só para mostrar isso aqui, né? Quando a gente fala do volume de distribuição, a gente está imaginando uma situação desse tipo, né? Se eu imaginar o corpo como um frasco, né? Coloco aqui, vou abrir minha garrafinha, vou botar aqui o fármaco aqui. Só tem esse tamanho dele, vai, né, misturar ali e ia ficar uma quantidade fixa constante. Sim? Uma concentração também fixa constante. Mas a gente tem a eliminação, né, com essa torneirinha ali. Tá? Então você administra, mesmo que você faça uma administração em bolos, você não fica fixo e vai eliminar. Tá? Então esse quadro aqui é pensando que a gente ainda é, digamos, parecido com isso. Quando, por exemplo, a distribuição é ampla, homogênea, como no cenário 3. Ou a gente também pode ser parecido com isso aqui quando é o manitol ou a heparina, que o fármaco só fica no sangue, não sai do sangue, então só está tendo eliminação. Sim? Mas pode ser um pouco mais complicado se tiver um padrão diferenciado de distribuição entre, né, coloquei aqui, mas digamos tem um vaso comunicante com outro compartimento. Tá? Então, se eu pensar que a torneirinha fechou, se eu visse só a distribuição, eu ia ver, como você teve bom olho, né, observou que cai mais rápido e depois ia ficar fixo, porque não está eliminando. Tá? Mas, se eu tiver os dois simultâneos, né, eu vejo a distribuição e tem essa eliminação. Tá? Então, aquela situação, por exemplo, lá que a gente viu no experimental, você conseguiu perceber isso. Né? Aqui não está caindo só, né? Tem uma primeira queda aparentemente mais rápida por conta justamente desse perfil de distribuição para os tecidos. E essa segunda queda aqui provavelmente é da eliminação. Tem eliminação desde o início, tá, gente? Sempre está entrando no sangue e já está distribuindo pelo corpo, está sendo eliminado também. Mas é que a gente aparece mais, né, visualmente, a distribuição que em geral é mais rápida. Em geral, tem situações que mudam isso, mas é mais rápido. Foi? Acho que de distribuição era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos pular. Esses são exemplos de volumes corporais, volume corporal real, e fármacos que ficam, né, que tem esse perfil de distribuição. Mas lembra que isso aqui não é o volume de distribuição do fármaco. Tá? Então a água corporal é 0,6 litros por quilo. Então isso, né, o álcool, por exemplo, ocupa esse espaço no corpo. Tá? Seria aquele cenário 3. Né? Cenário 2, água extracelular. Então são moléculas hidrossolúveis, às vezes com carga, tá? Que não conseguem atravessar a membrana. Fármaco que só fica no sangue. Aí vai dar um volume, né, 0,08 litros por quilo, que é o volume geral que a gente tem de sangue. O que, por exemplo, é heparina. O que muda é que, por exemplo, a gordura tem um volume de 0,2, 0,3 litros por quilo. Mas, o que eu falei que era o volume do tiopental? Que aí é o volume aparente de distribuição do tiopental. 2,5 litros por quilo. Então, embora a gordura tenha esse volume, esse volume que eu atribuo para o fármaco, parece muito maior. Que é aquele cálculo de medir
a concentração, fazer a correspondência. Tá? Só para lembrar isso. Acho que fomos super bem. E aí vem a parte de eliminação. Vocês querem intervalinho? Vocês querem para eu falar de biotransformação? Não querem emendar? Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a outra. Para vocês.